Olá, eu sou a Mila do Nortesis e nesta aula eu vou estar ensinando como fazer a consulta de débito de fornecedores dentro do menu financeiro no Contas a Pagar. Acesse o RP Company e em seguida selecione no menu financeiro a opção Contas a Pagar e em seguida Consultas Débito de Fornecedores. Na tela de consulta Contas a Pagar, selecione na opções qual o filtro que você deseja estar consultando para assim realizar a consulta, para facilitar a sua consulta. Então, se pelo nome ou pelo código do fornecedor, pela razão social da empresa, pelo CGC, que é pelo CNPJ, pela inscrição estadual, pela rua, pelo bairro, pela cidade, pelo estado, pelo telefone, código de título. Se selecionar pela cidade, vou colocar pela rua que vai ficar melhor. De acordo com a rua que eu digitar, se eu não lembrar o nome do fornecedor, ele vai me trazer todos os fornecedores cadastrados naquela rua. Se eu colocar pelo código, de acordo com o código que eu selecionar no campo dados do fornecedor a pesquisar, ele vai assim estar trazendo a consulta. E se eu colocar pelo nome, de acordo com o que eu for digitando, ele vai trazendo. Então, vou selecionar aqui o fornecedor teste, na qual já lancei alguns títulos, e aqui ele traz todos os títulos que estão em aberto, de acordo com essa consulta. Deixa eu voltar aqui, porque aqui embaixo tem um campo na qual eu posso selecionar o modelo da consulta desses títulos. Se eu quero os abertos, se eu quero os quitados ou se eu quero todos. Então, se eu selecionar aqui em todos, der um clique duplo sobre o nome, ele vai trazer todos os títulos que já teve o fornecedor lançado aqui dentro do meu sistema. Repare que na tela que ele traz a pesquisa que eu realizei, tem alguns títulos que estão grifados de amarelo e outros estão em branco. Esses que estão em branco são os títulos que já foram baixados e esses que estão em amarelo ainda vão a vencer. E aqui ele traz todas as informações dos títulos, o lançamento, o número do cupom da venda, ele traz a data em que foi realizada assim, a emissão, em que foi gerado esse título, a data da emissão, a data do vencimento de cada título, o capital, o valor que consta em aberto. O capital significa que é o valor total do título que está em aberto. E o valor que consta em aberto porque às vezes há negociação de título em que pagam a ver e assim fica então para você poder saber quanto que era o valor total do título, quanto que ainda consta em aberto e quanto que foi pago caso haja essa negociação de você dar um valor e ainda ficar um restante ainda para ser quitado. Se for em caso de cheque, ele traz aqui o valor que é do cheque, o banco referente ao cheque e o CFP, que é o código da forma do pagamento. Então, a forma do pagamento foi feita aqui. A data em que foi efetuado o pagamento desse título, porque de acordo com a consulta que eu realizei para trazer todos, ele já trouxe aqui, desses títulos que estão já quitados, a data em que foi efetuado. Se houve algum porcentagem de juros, aqui nesse campo o porcento de juros é a quantidade em porcentagem e aqui é o valor dos juros dia. Os juros mês, caso houvesse algum cálculo de juros no mês, e o valor dos juros. O vencimento, a segunda tabela de vencimento. E o campo observação, que é quando a gente está lançando o título, a gente tem essa opção de colocar alguma observação lá no lançamento dele e ele aparece aqui nessa descrição. Então aqui ele traz a análise, que são os relatórios que ele me permite imprimir desses títulos. Então, se eu quiser trazer uma análise há 3 meses atrás desses títulos em aberto desse fornecedor, ele vai me trazer há 6 meses. Ou então eu posso especificar o período na qual eu desejo estar trazendo esse relatório. As formas de pagamento, o fornecedor, se eu quiser também alterar o fornecedor, eu tenho essa opção aqui dentro. As opções de quais títulos que eu desejo trazer nesse relatório, se são os quitados, os abertos e os dois. E o modelo a ser mostrado, se é relatório mês-ano, relatório por ranking ou em forma de gráfico. Então, o número máximo de registro, caso eu queira especificar aqui. E se eu clicar em imprimir, ele me traz assim o relatório total desse valor. Então, como a minha movimentação em que eu fiz de lançamentos foram todos no mês de agosto, então ele só traz essa informação do mês de agosto. Se tivesse lançamentos anteriores, ele traria o valor total de cada um deles. Deixa eu sair aqui, o extrato.
que é também um tipo de relatório que ele traz, se eu quero por gráfico do índice ou se eu imprimir na matricial. E aqui ele traz essa outra forma de relatório para poder imprimir, mais discriminada sobre cada título que consta, que já teve tanto em aberto quanto títulos que vão a vencer. E aqui imprimir recibo, caso você queira imprimir o recibo, de acordo com a seleção que você selecionar, aqui em cima do título. Então, se eu tiver com ele selecionado aqui, eu posso vir aqui, imprimir o recibo sobre ele e entregar como forma de pagamento. E para alterar essas cores que tem aqui em cima de cada título, eu vou estar ensinando agora, no parâmetro de configuração do sistema, e tem a opção de você selecionar e deixar da maneira que fica mais fácil de usabilidade do financeiro. Então, ao acessar o parâmetro de configuração do sistema, ele já trouxe aqui em cima, é só clicar no menu Contas a Receber e Pagar, clicar embaixo no botão Altera, e assim selecionar a cor de cada título de acordo com a discriminação. Essa primeira cor aqui é quando os títulos, tanto do Contas a Receber e a Pagar, estiver em atraso, ele vai ficar com essa cor. Caso você deseje alterar, é só dar um clique sobre ele. E em seguida selecionar a cor na qual você deseja estar alterando. Deixa eu voltar aqui para essa cor, que é mais confortável para mim. A cor da fundo da linha de títulos quando eles estiverem a vencer. Vocês verificaram que os meus estavam todos amarelo. Então, caso eu deseje alterar a cor, posso estar colocando aqui outra cor, que fica mais confortável assim, para eu, apenas de bater o olho, saber qual que é a situação do título. E a cor do fundo da linha de títulos, quando ela estiver para vencer hoje, para ele aparecer grifado. Caso eu não queira nenhuma cor, basta eu clicar aqui no branquinho aqui e selecionar que ele vai ficar sem cor alguma. Feito isso, essas alterações, basta eu clicar em salvar e sair. Que assim, quando eu realizar a consulta lá no menu financeiro, deixa eu fazer aqui novamente, para alterar a cor para vocês verem a diferença. Então, vou colocar de vermelho. Aí repare que todos a vencer modificaram para vermelho de acordo com aquela cor que eu selecionei lá nos parâmetros de configuração. Então essa foi a nossa aula de consulta, débito de fornecedores, no Contas a Pagar. Eu aguardo vocês para as demais aulas. Até mais!